É claro que nós vamos ter uma janela depois dos estaduais aí, mas onde o Cruzeiro tem que atacar, Cabidão, para levar o nível aí pro Jardim? Eu acho o nível até tá muito alto, tá, gente? Porque duvido que alguém criticou as contratações quando elas vieram. Eles, inclusive, receberam em aeroporto, carregaram nos ombros e apresentaram no Mineirão lotado. Mas faltam 3 dias para a janela. Quais as características necessárias para o Leonardo Jardim? Então, a situação é que a janela internacional vai fechar em dia 28 agora. Então, o Cruzeiro ele praticamente vai contar só com os jogadores que atuam no país até ali meados de abril, né? A janela volta a abrir dia 10 de março. Mas como o Cruzeiro não vai jogar, isso não faz tanta diferença. CJ vai depender de quem vai sair também, meu amigo. Porque se você perde seus 2 laterais, você vai ter que ir ao mercado buscar 2 laterais. Já estão falando, inclusive, o pessoal lá do central da toca do Samuel já está falando também em um goleiro reserva pro Cruzeiro. Gente. Um atacante pela beirada, que é o caso do Lucas Ronier. Vai gastar. Então é isso, CJ. E vou falar um negócio com o senhor, tá? Nos Estados Unidos, num sábado em que eu estava almoçando, eu liguei a televisão para ver a coletiva de Pedro Júnior e Alexandre Matos falando que o Cruzeiro estava satisfeito com seu elenco e que não faria mais negociações ou contratações até o fim da janela. Eles falaram isso. Eles falaram isso. Mas e aí? A pressão externa ou a necessidade interna? É aquilo que a gente fala sobre convicção. Mas no caso dos laterais, acho, e não é informação, tá, gente? É sentimento, que envolve também desejo de ambos deixarem o clube. Que loucura, Tanto o Marlon quanto Que loucura, gente. Que loucura, gente. O William foi convocado para a seleção brasileira outro dia. O William e Marlon formaram a dupla de... O Marlon, se não me engano, entrou naquela seleção do primeiro turno. Sim. O Marlon também, se não foi o lateral, ele teve votos na seleção do primeiro turno do brasileiro do ano passado. E aí... Quando a gente fez não aquela... presta? Mas a questão é aquilo que a gente falou, Jota. É planejamento, é projeto de futebol. Qual que é a ideia? Acho que, pelo menos agora, eles estão colocando o Jardim no centro da situação para definir quem vai, quem fica, quem vai realmente ajudar. Mas o Fernando Diniz estava no centro das avaliações. Mas com menos confiança por parte da diretoria, Jota, bem menos. Aí, caramba, o que você quer falar? Não, é isso, como é que muda muito rápido, muito, assim, os caras, eles estão falando, né, o torcedor tá falando do Willian e do Marlon, como, cara, tem que ir embora de qualquer jeito. Não prestam, é isso que eles não querem, de jeito nenhum. É impressionante, mas eu pensando que pensando na possibilidade desses jogadores permanecerem, eu acho que o Cruzeiro precisa de um atacante de beirada. Um atacante. E esse seria uma boa? O Ronier é uma ótima, eu também gosto. Assim, porque ele é realmente diferente. Confesso que eu não acompanhei tanto o Ronier no passado, mas aí a gente fui pesquisar algumas coisas. Parece ser uma característica diferente do que o Cruzeiro tem. Pode ser interessante. Então, jogadores desse tipo, jogadores de velocidade, porque jogar, como eu falei, com Dudu, Eduardo, Gabigol, esses jogadores são características mais de bola no pé, Matheus Pereira. Você tem o Caio Jorge, que faz um pouco isso. Você tem o Marquinhos, que faz um pouco isso. Eu acho que eu traria mais jogadores de beirada. O Caio Jorge não é tanto de beirada, um jogador de beirada para ajudar mais o lateral e poder ter força para atacar. Jogador de força e velocidade, talvez seria uma lacuna que o Cruzeiro tem. O resto é organizar. Mas o Cruzeiro... É trabalho, é organização, é esquema tático, é manter um padrão. O jogador entender o que está sendo feito. Sair de um trabalho diferente agora para o Leonardo Jardim. 40 dias de treino. Eu acho que o Cruzeiro, taticamente, eu acho que no primeiro jogo do Brasileiro a gente vai ver um time muito mais organizado e entendendo o que é para ser feito dentro de campo. Eu acredito nisso. 35 dias de trabalho é um tempo muito bom para você poder... para o jogador começar a entender o que o treinador quer. E aí, pensando em peças, eu traria para essa posição. A busca é por um ponta-direita. Para o Cruzeiro ter equilíbrio no seu ataque hoje. O Cruzeiro não tem equilíbrio no ataque então hoje. Então, uma necessidade urgente seria só um ponta-direita? Uai, CJ, na minha avaliação, sim. Acho que a gente tem que avaliar, por exemplo, o Gamarra, que chegou, que é um zagueiro. Né, se ele vai suprir a ausência do João Marcelo ou não. Né, mas é isso, né? Fala-se no Wanderson. O que você acha numa possível troca de um William para lá, um Wanderson para cá? Eu acho que o Cruzeiro sai perdendo.
Porque dificilmente o Cruzeiro vai conseguir um lateral, por mais que a torcida esteja... Tô contigo aí, Cabido. Não, gente, com todo respeito, essa troca é todo dia sai um bobo de casa. É, vez não é o dá, Cruzeiro. gente. Se Não ela é? acontecer. Eu também, eu tô com vocês aí tá nessa aí. trocando um dos melhores laterais direitos do Brasil por um atacante reserva do Inter hoje. Reserva do Wesley, diga-se de passagem. Que o Inter tá devendo, né? Que o Inter nem pagou. Que passou por aqui foi tão criticado pela torcida do Cruzeiro. Até gosto do Wanderson, tá? Acho um jogador interessante pra você ter no elenco. Acho que seria um ótimo reserva pro Cruzeiro. O Wanderson não joga do lado direito, né? É um jogador que joga do lado esquerdo. É um ponta destro que joga do lado esquerdo. Ele iria mais dentro das características que o Rafa falou, de ser um jogador de mais capacidade física mesmo, né? Um jogador mais forte, jogador mais físico. O Ronier não é esse jogador físico. O Ronier é um jogador leve, um jogador baixo, leve, do drible, né? mais drible, mais capacidade criativa do que de capacidade física. Mas enfim, eu acho que assim, tem alguns pontos aí, Jota. Diga. Primeiro ponto, o Pedrinho comprou o Cruzeiro no meio do ano passado, certo? Uhum. Já contratou 16 jogadores em menos de um ano, e a gente tá falando aí talvez em mais 3, 4 jogadores para chegar ainda nessa janela. Tem algo errado. Não dá para você contratar 16 jogadores em um ano e não ter o seu elenco pronto para disputar um campeonato. Tem algo muito errado. Com 4 treinadores? Seabra, Diniz, 3, Wesley, né? e agora Wesley não Leonardo. conta, né? Tá Assim, bom. o Wesley foi um treinador para esse ano, mas ele estava interinamente. Mas assim, tem algo muito errado nisso. Você gastar com 16 jogadores e não ter o seu elenco pronto. E o segundo, eu vou voltar um pouco no que a gente falou do Matheus Pereira aqui na semana passada. Me parece que o Cruzeiro só consegue se livrar dos problemas. O Cruzeiro não consegue resolver os seus problemas. Falando de William e Marlon agora. Né? O jogador quer sair, tudo bem, mas não tem ninguém no clube que pode sentar com esse cara e convencer ele a ficar, mostrar pra ele a importância de recuperar esse jogador. O William foi convocado para a seleção brasileira no ano passado, Pois é, numa ué. posição dificílima. Eu até acho que o Marlon hoje é reserva do Cruzeiro, e se tiver um bom negócio de uma troca por um jogador da mesma posição, eu faria. Né, por exemplo, diz que o Bragantino tem interesse no Marlon. Se fizer uma troca pelo Juninho Capixaba, eu acho um ótimo negócio. Ótimo negócio. Pros dois. Para todo mundo. Acho o Juninho melhor do que o Marlon, e acho que você dá uma renovada no astral e tudo mais. O Seabra gosta muito do Marlon, que é ele lá. Acho que seria ótimo. O Juninho joga muito. Mas nesse caso específico, de fazer uma troca por um outro jogador da posição, porque você vai precisar ir ao mercado buscar um jogador dessa posição. Agora, o William... Gente, a fase do William é péssima. O William tá jogando muito mal esse ano. Muito mal esse ano. Mas o William é um dos melhores jogadores do Brasil na posição. Numa posição Pois que é ué. dificílima de encontrar jogador. Exatamente. Então acho que você fazer uma troca, principalmente por um jogador de outra posição, que vai te obrigar a ir ao mercado, buscar alguém para lateral direita, acho que seria um erro gravíssimo. O Cruzeiro, repito, precisa resolver os problemas internos dele e não descartar qualquer coisa que esteja dando problema.